Olá a todos, meu nome é Anderson Furtado Lacerda e eu estou aqui para apresentar a terceira videoaula da cadeira de Química, Princípios da Química Orgânica 2, do professor Luiz César, e o assunto que eu fiquei para explicar é a configuração das aldoses e cetoses. Então antes de falarmos propriamente das aldoses e das cetoses, nós temos uma série de eventos a serem passados antes, começando pelo seu principal fundamento, que são os carboidratos. E o que são esses carboidratos e como eles são classificados e vistos. Eles têm outras denominações, podendo ser chamados de hidratos de carbono, de glicídios ou glucídios, e até um nome mais popular chamado açúcares. E entre suas funções gerais, eles são amplamente distribuídos nas plantas e nos animais, onde eles desempenham funções tanto estruturais quanto metabólicas, sua maioria funções energéticas. E os carboidratos eles têm uma reação de obtenção. Onde é feita através da fotossíntese, sendo essa reação 6 moléculas de gás carbono mais 6 moléculas de água, que dá origem ao açúcar, presente, o carboidrato presente, e liberando 6 moléculas de H2, o oxigênio. Os carboidratos eles têm uma composição, eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo a sua fórmula geral CmH2O(N). Embora algumas descobertas recentes se provem que essa fórmula já foi derrubada, ou seja, já existem açúcares que não correspondem a essa fórmula, não se encaixam a ela. E entre sua definição, eles são definidos como os polihidroxialdeídos, os polihidroxicetonas, os polihidroóxidos, polihidroácidos e seus derivados, polímeros desses compostos unidos através de ligações hemiacetálicas. A classificação, eles são classificados quanto ao número de monômeros que possuem. Primeiro temos os monossacarídeos, que são os chamados açúcares fundamentais, pois eles não necessitam de qualquer alteração para serem absorvidos. Em sua fórmula geral, nós temos o CnH2nO2, que pode ser visto aqui, sendo N maior ou igual a 3, ou seja, ele tem um valor mínimo de 3. Não se pode haver um monossacarídeo com menos de 3 carbonos. O menor possui 3 carbonos. E entre as suas propriedades, eles são solúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Eles são normalmente brancos e cristalinos. A maioria tem um sabor doce. E eles estão grandemente ligados à produção energética. Os monossacarídeos eles têm um nome genérico do monossacarídeo, que é dado baseado no número de carbonos mais a terminação de -ose, que no caso 3 carbonos trioses, 4 carbonos tetroses, 5 carbonos hexoses, 7 carbonos heptoses. E eles podem ainda ser classificados como aldoses e cetoses, que é o que vamos ver mais para frente, que é o objetivo dessa aula. Os monossacarídeos eles possuem uma isomeria óptica. Ele tem a propriedade de desviar a luz polarizada em ângulos para a direita, destrógera, ou para a esquerda, levógera. E o primeiro composto da série, que, como eu havia falado, existe um mínimo de carbonos, que seria 3 carbonos, e o menor que possui 3 carbonos, é o gliceraldeído. E ele leva em seu nome a letra D, de destrógero, ou ele leva a letra L, de levógero. E os demais compostos levam o símbolo mais e menos,
onde mais representa os destrógenos e L representa os levógenos. Dentro da isomeria óptica, os D e L gliceraldeídos são isômeros ópticos de referência para todos os monossacarídeos. Como vocês podem ver, aqui está o menor monossacarídeo possível, pois ele possui apenas 3 carbonos, e se o grupo hidroxila se encontrar do lado direito, ele é um destrógeno e recebe a classificação D. Porém, se se encontrar do lado esquerdo, ele é um levógeno e recebe a classificação L. Como vocês podem ver, hidroxila à direita e hidroxila à esquerda. E dentro da isomeria óptica nós temos as séries de monossacarídeos de, como vocês podem ver, esse que só possui 3 carbonos, só existe um dele da configuração D. Só que a partir de um número de carbonos vai aumentando, se vocês podem ver aqui já possui 4 carbonos, então já surgem 2 ramificações, já possuem 2 isômeros, 2 jeitos dessa molécula ser construída. E conforme aumenta-se o número de carbonos, como vocês podem ver aqui, já são 5, e aqui já são 6, dando origem aqui a 4 isômeros e aqui a 8 isômeros. Conforme o número de carbonos é aumentado, se aumenta o número de isômeros que essa molécula pode atingir. Quanto à nomenclatura básica, ele tem divisões quanto à sua função e quanto ao número de carbonos da cadeia. Quanto à função, nós temos se o monossacarídeo possui uma função de aldeíso, ele leva uma terminação -ose, e quando ele possui uma função de cetona, ele possui a terminação -ulose. E quanto ao número de carbonos da cadeia, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 e hepta 7 são as divisões que ele possui. Os monossacarídeos, por exemplo, eles têm algumas nomenclaturas como hexose, que são um monossacarídeo com 6 carbonos e com um grupo funcional de aldeído. Como você pode ver, o prefixo hex de 6 e ose de aldeído. E tem a tetrulose, que é um monossacarídeo com 4 carbonos e com grupo funcional cetona, como você pode ver, tetra e ulose. É muito comum a gente chamar o açúcar pelo nome comum dele, ou o nome comercial com a série que ele pertence e a sua rotação óptica, como por exemplo D-frutose, D mais glicose. Só que a forma mais correta seria usar os nomes sistemáticos que são recomendados pela própria IUPAC, como o caso da glicose seria A6-hidroximetiloxano 2,3,4,5-tetrol. Aqui nós chegamos à divisão de aldose e cetose. Como vocês podem ver, aqui se apresenta um grupo aldeído e aqui se apresenta o grupo cetona. Aldeído e cetona. Quando a molécula só possui 3 carbonos, ela leva o nome direto, gliceraldeído e dihidroxiacetona. Porém, quando se aumenta a cadeia, que no caso aqui temos um monossacarídeo maior, um monossacarídeo que possui 6 carbonos, ele já leva à colocação que vimos antigamente. Esse daqui são 2 bem famosos, que no caso é a glicose e a frutose. Como ele
possui uma função aldeído, ele é uma aldose. E como esse aqui possui a função de cetona em sua cadeia, ele é uma cetose. Dentre as nomenclaturas básicas, nós temos as projeções de que as formas que essas moléculas são vistas. Entre elas, nós temos as três projeções, a primeira de Fischer, de Thales e de Hammond. Fischer ele mostra no plano como se dispõem as ligações de carbono dentro do espaço. Thales ele mostra o ciclo fechado do plano, e Hammond ele já mostra uma projeção espacial da molécula, acrescentando uma terceira dimensão à visualização dessa molécula. Dentre os mais importantes, nós temos a glicose ou destrose, que é a forma de açúcar que circula no sangue e que se oxida para fornecer energia. No metabolismo humano, todos os tipos de açúcar acabam se transformando em glicose, e ela é encontrada em alimentos como milho, uva, outras frutas e vegetais. Nós temos também a frutose ou levulose, que é o açúcar das frutas, é o açúcar que está presente na maioria das frutas, e a galactose, que faz parte da lactose, o açúcar do leite. Temos também os oligosacarídeos, que são as combinações de açúcares simples, que através de processos de hidrólise, eles acabam formando de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, sendo eles iguais ou diferentes. Os principais disacarídeos são 2 unidades, e os principais são os disacarídeos, que eles possuem 2 unidades de monossacarídeo. Eles são unidos através da ligação glicosídica, chamada maltose. Essa aqui é a molécula conhecida como maltose. Essa ligação glicosídica ela vem de um grupo amiacetal que se encontra com um grupo álcool, e elas acabam se unindo entre duas hidroxilas, elas acabam se unindo através do oxigênio, se unidas duas moléculas através de oxigênio, sendo feita com carbono, primeiro carbono e carbono 4, uma ligação 1, 4. A ligação 4 ela é feita entre os carbonos 1 e os carbonos 4, que nesse caso aqui, nesse exemplo, seria a maltose. Dentre os disacarídeos, nós temos os mais famosos, que são a maltose, que ela é a composição da glicose mais a glicose. Como a gente falou, disacarídeos são as uniões de 2 monossacarídeos, portanto a união de 2 glicoses forma a maltose, cuja maior fonte se encontra nos cereais. Temos a sacarose, que é a união da glicose mais a frutose, onde sua maior quantidade se apresenta na cana-de-açúcar. E temos a lactose, que é a glicose mais a galactose, onde a sua maior fonte se encontra no leite. Aqui nós podemos observar cada uma dos disacarídeos, maltose, sacarose e lactose. Podemos ver as moléculas inteiras, no caso da glicose, a união de 2 glicoses pelo oxigênio. Aqui seria o caso da união de uma glicose com uma frutose, também através do oxigênio. E por último, a união de uma galactose com uma glicose, também através do oxigênio. Carbonos
1 e 4, carbonos 1 e 2 e carbonos 1 e 4, formando esses principais